Bom dia, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. Trump anuncia tarifas de 30% à União Europeia e México a partir de agosto. Resumo da matéria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 12 de julho, a imposição de tarifas de 30% sobre produtos importados da União Europeia e do México, com vigência a partir de 1º de agosto. A medida, divulgada em cartas publicadas em sua rede social Truth Social, amplia a política protecionista do governo americano e acende alertas sobre uma possível escalada nas tensões comerciais globais. Na carta dirigida à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Trump justificou a decisão citando o déficit comercial dos Estados Unidos com o bloco europeu, que atingiu 235 bilhões de dólares em 2024. Ele criticou a falta de reciprocidade nas relações comerciais e exigiu acesso irrestrito ao mercado europeu para produtos americanos sem tarifas. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco, afirmou. A União Europeia reagiu com cautela, afirmando que continuará negociando, mas não descartou retaliações proporcionais para proteger seus interesses. Já na comunicação com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, Trump vinculou as tarifas ao combate ao narcotráfico, especialmente o fentanil. Ele acusou o país de não conter suficientemente os cartéis de drogas e afirmou que a medida pode ser revista caso o México intensifique suas ações. O governo mexicano classificou a taxação como injusta e destacou que está em negociações para evitar sua implementação. Impactos e reações. A União Europeia, maior parceiro comercial dos Estados Unidos, alertou que as tarifas podem desestabilizar cadeias produtivas transatlânticas, afetando empresas e consumidores de ambos os lados. Líderes europeus, como o francês Emmanuel Macron e o holandês Dick Schoof, pediram união e diálogo, enquanto a Alemanha, cuja economia depende fortemente das exportações, expressou preocupação com setores como automotivo e farmacêutico. O México, por sua vez, tem 80% de suas exportações destinadas aos Estados Unidos, o que o torna especialmente vulnerável. Contexto ampliado. Essa é a última de uma série de medidas tarifárias anunciadas por Trump nesta semana, que incluem taxas de 50% para o Brasil e 35% para o Canadá. Analistas interpretam as ações como uma estratégia de escalar para desescalar, pressionando parceiros a concederem concessões em negociações. No entanto, investidores temem que a falta de acordos até agosto desencadeie uma guerra comercial aberta, com reflexos negativos nos mercados globais. O anúncio reforça a agenda protecionista de Trump e coloca a União Europeia e o México em um dilema: ceder às exigências americanas ou arriscar retaliações mútuas. Enquanto o bloco europeu busca manter o diálogo, o México tenta evitar danos à sua economia. O desfecho dessas negociações, até 1º de agosto, será crucial para definir os rumos do comércio internacional em 2025. Matéria de O Globo. Faculdades dos Estados Unidos devem perder US$ 1 bilhão. Resumo da matéria. As universidades dos Estados Unidos enfrentam uma crise financeira após o governo de Donald Trump adotar medidas que desencorajam a entrada de estudantes estrangeiros no país.
Segundo a análise do Financial Times e do Centro Nacional de Estatísticas da Educação, as instituições americanas podem perder cerca de $1 bilhão em receitas devido à queda de pelo menos 10% nas matrículas de alunos internacionais este ano. O principal motivo é o aumento do rigor na emissão de vistos, detenções de imigrantes em campos e fronteiras, além de um escrutínio mais rígido das redes sociais dos candidatos. Essas políticas geraram medo e incerteza entre estudantes e administradores universitários, especialmente em faculdades onde mais de 15% do corpo discente é estrangeiro, como a University of Central Missouri, que tem 24% de alunos internacionais. Além disso, o governo Trump ameaçou retirar o status de isenção fiscal de Harvard e outras instituições, alegando que promovem antissemitismo e ideologias de esquerda. Harvard, que possui um fundo patrimonial de $53 bilhões, resiste às pressões, mas enfrenta o congelamento de $2,3 bilhões em subsídios federais essenciais para pesquisas científicas. A Justiça dos Estados Unidos já interveio em favor de Harvard, suspendendo uma ordem que proibia a matrícula de 7.000 estudantes estrangeiros. No entanto, o clima de hostilidade persiste, e 40% das universidades pesquisadas pelo Instituto de Educação Internacional prevêem queda nas matrículas internacionais no próximo ano. O impacto econômico vai além das mensalidades. O turismo acadêmico, que movimenta bilhões, também está em declínio, com relatos de cancelamentos de viagens devido ao anti-americanismo gerado pelas políticas de Trump. Em resposta, quase 200 universidades, incluindo Yale e Princeton, assinaram uma carta conjunta condenando a interferência política do governo na autonomia universitária. As medidas do governo Trump estão isolando os Estados Unidos academicamente e prejudicando uma das principais fontes de receitas das universidades. Enquanto instituições como Harvard resistem, muitas outras terão que reduzir custos ou aumentar taxas para compensar as perdas, um golpe duro para o ensino superior americano. Matéria do Estadão. Apoio de Trump derrubou aliados no exterior e pode afetar Bolsonaro. Resumo da matéria. O apoio público do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, manifestado em uma carta que anunciava tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, está sendo visto como um fator de risco político para o bolsonarismo. A experiência internacional mostra que aliados muito próximos de Trump sofreram derrotas eleitorais após serem associados às suas políticas controversas, um fenômeno que agora preocupa os apoiadores de Bolsonaro no Brasil. O caso mais emblemático ocorreu no Canadá, onde o Partido Liberal, inicialmente em desvantagem, venceu as eleições de abril, após Trump ameaçar anexar o país como o 51º estado americano. As pesquisas que mostravam os conservadores com 44,2% das intenções de voto sofreram uma reviravolta quando o discurso de Trump se radicalizou, culminando na vitória liberal com 42,8% dos votos. O primeiro-ministro, Mark Carney, atribuiu parte do sucesso à rejeição da interferência americana. No México, a presidente Claudia Sheinbaum, esquerda, viu sua popularidade subir para 80% após enfrentar com firmeza as ameaças tarifárias de Trump, mostrando que confrontá-lo pode ser uma estratégia eficaz para líderes estrangeiros. Já na Austrália,
o Partido Liberal perdeu força após a vitória de Trump, com eleitores temendo um tarifaço semelhante ao que agora atinge o Brasil. No cenário brasileiro, a associação de Bolsonaro a Trump pode ter efeitos contraditórios. Enquanto a base mais radical do bolsonarismo celebra o apoio do americano, setores moderados e o agronegócio, tradicional aliado de Bolsonaro, demonstram irritação com as tarifas, que podem prejudicar as exportações e a economia nacional. Além disso, a estratégia de culpar o STF e o governo Lula pela medida de Trump divide até mesmo os bolsonaristas, com Eduardo Bolsonaro defendendo a tese da tarifa Moraes e Tarcísio de Freitas criticando a postura do PT. Analistas destacam que a polarização em torno de Trump pode inverter a narrativa do patriotismo no Brasil. Se antes símbolos nacionais eram associados à direita, agora Lula se apropria do discurso de soberania, argumentando que Bolsonaro e seus aliados estão prejudicando o Brasil ao apoiar medidas que afetam a economia do país. Enquanto isso, o processo judicial contra Bolsonaro no STF, por tentativa de golpe em 2022, segue como pano de fundo da crise. Trump classificou o julgamento como caça às bruxas, mas especialistas alertam que a interferência externa pode fortalecer a imagem de perseguição política, embora também isole o Brasil no cenário internacional. O apoio de Trump, embora valorizado pela base ideológica de Bolsonaro, mostrou-se um risco eleitoral em outros países. No Brasil, a medida tarifária e a defesa aberta do ex-presidente podem fragmentar a direita, desgastar Bolsonaro junto a setores econômicos e fortalecer Lula no discurso de soberania nacional. O desfecho desse embate será crucial para as eleições de 2026. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!